Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Razi. Estou aqui hoje para iniciar com vocês o nosso curso de análise das demonstrações contábeis, tá? A gente vai iniciar esse curso hoje, a gente vai tratar de forma específica todos os pontos aí da nossa árvore de assunto do TEC Concursos, né? A gente vai abordar todos os pontos aí dessa matéria. Vocês podem ficar tranquilo que ao final, né, do nosso curso vocês vão estar preparados aí para realizar qualquer prova, qualquer exame, qualquer concurso que venha pela frente e que tenha a incidência dessa matéria aí de análise das demonstrações contábeis, tá ok? Pessoal, essa matéria a gente não tem aqui a finalidade de tratar ela de forma ampla, né, de forma densa. Nosso objetivo aqui não é esse, tá? Lógico, o que eu vou passar para vocês aqui, muitas pessoas vão ter interesse em aprofundar o conhecimento, em querer entender um pouco mais dessa matéria, né? É justo, mas eu vou falar com vocês. O nosso objetivo aqui é a aprovação de vocês. Então a gente vai tratar aqui de forma bem clara e objetiva todos os pontos dessa matéria, tópico por tópico, né? E deixar vocês preparados para realizar provas, né? Muitos de vocês aí vão ter graduação em contabilidade, vão ter especialização em contabilidade, e muitas vezes lá na contabilidade vocês vão perceber que essa matéria é tratada muitas vezes de forma bem mais densa, bem mais específica, né? Com várias ramificações, com vários estudos, e esse não é o nosso objetivo aqui nesse curso, né? Nosso objetivo é preparar vocês da forma mais objetiva possível, né? A gente estuda e prepara material para vocês dia após dia, para vocês poderem ter acesso a um material de qualidade e objetivo, tá? Pessoal, nessa aula de hoje, que é a aula introdutória, né? A gente vai tratar dos pontos iniciais da análise das demonstrações contábeis, né? Para que existe a análise? Quem são os usuários da análise das demonstrações contábeis? Qual a finalidade da análise, né? Esses aspectos aí introdutórios mesmo da matéria, para depois a gente dar sequência aos outros pontos, né? Aos outros tópicos aí da análise das demonstrações contábeis. Muitas pessoas me questionam, me perguntam se para você estudar análise é necessário você ter um conhecimento muito bom em contabilidade geral, por exemplo, e não, tá? Não tem nada a ver. A contabilidade geral, ela é bem maior, ela tem uma quantidade infinitamente maior de assuntos e com uma complexidade, às vezes, muito maior também do que os assuntos que a gente aborda na análise das demonstrações contábeis, tá? Essa matéria de análise, ela é uma matéria bem objetiva, tá? Ela é uma matéria clara e que, se você pegar ali os principais conceitos, entender de fato como que funciona, né? Os indicadores, a análise das demonstrações, né? O capital de giro, enfim, se você entender ali como que esses indicadores trabalham, como que eles se relacionam, que a gente vai ver aqui que esses indicadores eles nunca vão ser analisados isoladamente, tá? A gente não vai conseguir agregar muita coisa, né? Analisando o indicador de forma isolada. Então, vocês vão perceber que, entendendo essa mensagem de como os indicadores trabalham e se relacionam, vocês vão ter um sucesso total nessa matéria, tá bom? Então, hoje a gente vai dar início à parte introdutória de análise das demonstrações contábeis, tá, pessoal? Vamos para o conceito, tá? O que é a análise das demonstrações contábeis, né? Para que ela existe, para que ela serve, né? Pessoal, as demonstrações contábeis formam um retrato contábil da empresa, né? As demonstrações contábeis, ela mostram um retrato ali, como que a empresa está, sua posição econômica, sua posição financeira, sua posição patrimonial. É o retrato. Você olha ali, a sua finalidade ali, olhando a demonstração contábil de determinada empresa, é enxergar como ela está, como ela é,
o que compõe aquela empresa. Por isso que a gente chama isso de retrato contábil, tá? Num determinado período, né? As análises relativas às demonstrações procuram identificar a origem da elaboração dos demonstrativos e a realidade da empresa, tá? Quando a gente elabora, pessoal, a demonstração contábil, aí a gente tem que retomar aí algumas coisas, revisar rapidamente alguns conceitos para vocês entenderem melhor essa parte da análise. Quando a gente elabora a demonstração contábil, a gente tem os fatos que já ocorreram, né? Você tem lá as vendas das mercadorias, né? Os investimentos feitos no ativo imobilizado, os investimentos feitos em coligadas, em controladas, né? O aumento de caixa, enfim. A gente tem esses fatos que a gente vai providenciar a escrituração contábil, que é o registro desses fatos, e vai elaborar a demonstração contábil, tá? Então, quando a gente analisa a demonstração contábil, o que a gente busca identificar? A origem, o que originou? Ah, o meu caixa aumentou porque eu vendi mercadoria, eu reduzi estoque e aumentei o caixa. Ah, o meu caixa diminuiu porque eu investi em ativo imobilizado, ou seja, eu tirei dinheiro do caixa e comprei um veículo para minha empresa, um veículo para mim trabalhar. Então, isso é a origem do fato que originou a demonstração contábil, tá? Por isso que a gente tem ali que ela procura identificar a origem, né, dos fatos que originaram a demonstração contábil e verificar com isso a realidade da empresa, tá bom? Essa realidade, pessoal, nem sempre reflete a real situação da empresa, tá? Nem sempre reflete, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, nem sempre. Por que nem sempre? Porque às vezes vai refletir, tá? Às vezes vai refletir, mas muitas vezes vocês já devem ter ouvido a expressão aí de maquiagem de demonstração contábil, né? Tem muitos demonstrativos contábeis que estão maquiados, eles não estão de acordo com a real situação da empresa. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse discernimento, tá? A contabilidade, ela não é exata, pessoal. Ela não é exata. Então, por mais que a gente estude, que a gente faça de tudo para chegar a um determinado objetivo, a um determinado valor, a gente nunca vai conseguir entregar isso de forma 100% segura, né? 100% exata. A gente chega o mais próximo possível, baseado nos princípios, nas normas, né? Nos processos aí que envolve a elaboração de demonstração contábil, que envolve aí a mensuração de valor da empresa, né? Aqui é importantíssimo destacar, pessoal, que, por exemplo, o patrimônio líquido, ele é o valor residual dos ativos, né? Ele é o capital próprio da empresa. Então, quando a gente pega os ativos da empresa, que é o conjunto de bens e direitos, e reduz todos os passivos, ou seja, a gente pega lá bens e direitos menos obrigações, sobra o patrimônio líquido, tá? Que é a situação líquida da empresa, né? É o capital próprio. Muita gente confunde o patrimônio líquido como sendo o valor da empresa, né? Se a empresa tem um patrimônio líquido de 1 milhão, a empresa vale 1 milhão. E isso está equivocado, tá? Para a gente chegar num valor da empresa, né, o quanto a empresa vale, envolve um processo infinitamente maior do que simplesmente a gente achar a situação líquida empresarial, tá? Então aqui vocês já podem gravar a equação básica da contabilidade, tá? Ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido, tá? Isso aqui é importantíssimo para vocês entenderem essa parte introdutória aí de análise, tá? Analisar o balanço, pessoal, significa gerar informação útil. Por que gerar informação útil? Porque o balanço em si, ou a demonstração do resultado em si,
ou a demonstração do fluxo de caixa, né? Essas três aí são as que a gente mais vai utilizar: balanço patrimonial, demonstração do resultado e demonstração do fluxo de caixa. Essas demonstrações, elas têm dados, tá? Dados. Os dados em si não nos ajudam em muita coisa, tá? Esses dados, eles têm que servir para gerar informação. E como que a gente vai gerar informação? Analisando os demonstrativos contábeis, né? Analisando a demonstração contábil. Isso vai fazer com que o processo seja completo, tá? A gente vai ter o dado, a gente vai ter a análise do dado e a gente vai ter a informação gerada que vai nos auxiliar a tomar qualquer tipo de decisão, tá bom? Então a gente tem ali, ó, os fatos contábeis, certo? Fato contábil. Depois a gente tem a elaboração das demonstrações contábeis e, por fim, a análise das demonstrações contábeis. Então, para vocês entenderem esse primeiro momento que a gente está falando da parte conceitual da demonstração contábil, né? A gente falou, os fatos são aquilo que ocorreu antes da elaboração da demonstração contábil, tá? E quando a gente analisa a demonstração contábil, a gente quer saber o porquê aquele fato ocorreu, a origem, tá? E através desse conjunto de informações, a gente vai ter a informação gerada, né? Que é um dos objetivos aqui da nossa matéria, que é a análise das demonstrações contábeis, tá? Então, pessoal, a gente tem aqui que o dado é diferente de informação. Foi o que a gente acabou de tratar, tá? O dado em si, ele não vai nos ajudar muito, tá? Ele é o dado que está lá na demonstração contábil, é o dado que está lá no ativo do balanço patrimonial, na receita líquida de vendas da demonstração do resultado, nas atividades operacionais da demonstração do fluxo de caixa. Então, enfim, a gente tem dados que compõem essas demonstrações, tá? Agora, esse dado, ele tem que se transformar em informação, tá? E essa informação, a gente só consegue gerar ela através da análise desse demonstrativo contábil. Isso é muito importante, tá? A análise das demonstrações contábeis envolve um processo completo, ou seja, de nada adianta ter um dado, que é lá da demonstração contábil, se não tivermos uma informação, que é o dado trabalhado, tá? Um dos objetivos da análise das demonstrações contábeis é trabalhar o dado da demonstração contábil. Então, a gente vai pegar aqueles dados e vai trabalhar ele. Como? Através de vários tipos de análise que a gente vai tratar aí mais à frente nessa aula de agora mesmo, né? A gente tem vários tipos de análise e a gente vai poder usar elas aí nas demonstrações contábeis com várias finalidades, né? Vai depender do que a gente quer gerar de informação, qual decisão a gente está precisando tomar ou qual informação a gente está precisando passar para terceiros, tá? Então, demonstração contábil mais análise vai formar o conjunto completo da demonstração contábil. É o que a gente tem aqui, tá? É o conjunto completo da demonstração, que é o dado e a análise, que vai formar o dado trabalhado, gerando informação útil para a nossa tomada de decisão, tá bom? Pessoal, objetivo e interesse. Qual o objetivo de uma análise da demonstração contábil, né? Qual o interesse, né, dessa análise, né? Gerar informação por meio das demonstrações contábeis que seja capaz de influenciar a tomada de decisão. É tudo isso que a gente acabou de falar. Esse é o principal objetivo, o principal interesse da análise da demonstração contábil. É produzir informação, né? A gente tem aqui gerar informação por meio das demonstrações contábeis capaz de influenciar a tomada de decisão, tá? Porque se a informação também não for útil,
para influenciar uma decisão que eu tenho que tomar, ela também não vai servir para muita coisa. Assim como a gente falou do dado lá da demonstração contábil, tá? E quem são os usuários dessas demonstrações contábeis, né? Quem são os interessados nas demonstrações contábeis e, posteriormente, na sua análise, né? De acordo com o CPC 00, que trata da estrutura conceitual para relatório financeiro, consideram-se usuários, pessoal, os investidores atuais e potenciais, os empregados, os credores por empréstimos, os fornecedores e outros credores comerciais, clientes, governos, agências e o público em geral. O que a gente pode extrair, pessoal, de todos esses usuários aqui? A gente pode extrair que não existe público específico, tá? Para a elaboração da demonstração contábil. Então a gente tem, público em geral, tá? Esse aqui é o mais importante, porque não existe público específico. A gente jamais, a contabilidade não tem o propósito, o objetivo de elaborar uma demonstração contábil apenas para o governo, né? A contabilidade não tem o propósito, o objetivo de elaborar um demonstrativo contábil apenas para os seus acionistas. A contabilidade não tem o propósito de elaborar um demonstrativo contábil para os seus credores. Não tem, tá? O objetivo da contabilidade é formar o demonstrativo contábil para o público em geral, para quem necessitar daquela informação. E aí é óbvio, cada um vai ter uma finalidade específica, né? O governo tem a sua finalidade de arrecadação, né? Os acionistas têm a sua finalidade de ver a rentabilidade, a lucratividade da empresa, né? Que é onde eles estão investindo seu capital, né? Os credores na liquidez. Então, cada um vai analisar o seu lado, mas a demonstração serve para todos, tá? Então, o público, os usuários da demonstração contábil é o público em geral, nunca um público específico, tá? Então, agora a gente vai entrar nos tipos de análise, né? A gente viu aí que na parte introdutória de análise das demonstrações, que a gente tem o objetivo, a gente tem o interesse, a gente tem os usuários, que é o público, e agora a gente vai ter os tipos. Como que a gente pode executar a análise das demonstrações contábeis, né? De que forma que a gente vai gerar informação útil através das demonstrações contábeis para uma tomada de decisão eficiente, né? Então, os tipos de análise basicamente são análise vertical e horizontal, né? Que a gente vai tratar principalmente do balanço patrimonial e demonstração do resultado, né? A gente vai tratar de forma específica essa análise nas próximas aulas, né? Mas aqui está ligado à composição da estrutura da empresa e análise de período, né? Tendências, histórico, né? A gente vai ver isso de forma aprofundada aí nas próximas aulas. Análise por índices, né? Índices de liquidez, índices de rentabilidade, índices de lucratividade, índices de capital, imobilização do capital, enfim, a gente tem vários índices aí que também são conhecidos por indicadores, tá? Se aparecer índices ou indicadores, é a mesma coisa, tá? A gente está tratando aqui do mesmo ponto, né? A gente também tem a análise do capital de giro, para saber a eficiência do capital de giro da empresa, se ela está conseguindo captar recursos e aplicar esses recursos de forma eficaz, né? Se ela não tem necessidade de capital de giro para liquidar suas obrigações, né? Isso tudo a gente consegue identificar através da análise da demonstração contábil. Análise de rentabilidade do ativo, que são as aplicações de recursos, rentabilidade do patrimônio líquido, que é o capital próprio, a situação líquida da empresa, né? E, por fim, a análise da DFC, né, que é a demonstração do fluxo de caixa, que foca ali, no financeiro, tá? No caixa, entradas e saídas de caixa da empresa,
Então, a DFC ela é um instrumento importantíssimo, pessoal, para a gente verificar a liquidez e solvência da empresa, tá? Liquidez é a capacidade dela honrar, né, com as suas dívidas, com as suas obrigações. E a solvência, que também está ligada à liquidez, é a perpetuidade da empresa, né? Se ela vai conseguir se manter ali no seu mercado, no seu negócio, né? E ela só vai conseguir fazer isso se ela for líquida, se ela tiver liquidez. Se ela não tiver, ela não vai conseguir prosperar, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai ter uma questãozinha para a gente verificar como que essa parte introdutória é cobrada, né? Como que as bancas costumam trazer, né? Eu trouxe uma questão de fixação, porque o objetivo nosso aqui é teórico, mas vocês têm aí a plataforma do TEC aí com centenas e milhares de questões para vocês treinarem, né? E ficarem experts em todas as bancas, né? Na nossa matéria de análise das demonstrações contábeis, tá bom? Então a questão ela fala o seguinte, é uma questão da COPEV, da Universidade Federal de Minas Gerais, técnico contabilidade, ano de 2016, né? Marque a opção correta em que o fornecedor de mercadorias utiliza a análise das demonstrações contábeis para... Então, pessoal, qual que é o intuito aqui dessa questão, né? Ela está perguntando com qual finalidade que o fornecedor faz uma análise da demonstração contábil da empresa, tá? O objetivo aqui da pergunta é essa. Para que um fornecedor avalia o demonstrativo contábil da empresa, né? E a gente tem ali as alternativas, né? Alternativa A fala o seguinte: conhecer as estratégias da empresa. Será que o fornecedor, ele, de fato, ele quer saber as estratégias da empresa? Esse é o principal problema que um fornecedor se envolve com a empresa ali que ele presta o serviço? Não, né, pessoal? As estratégias não. Então, isso aqui a gente já cancela. Conhecer a capacidade econômica da empresa cliente para que possa concorrer a curto prazo, né? O fornecedor, pessoal, ele muitas vezes ele está preocupado com um longo prazo, ele não está preocupado com um curto prazo, tá? O longo prazo para o fornecedor é interessante, porque existem aí fornecedores que atuam com empresas há 10, 20, 30 anos ou mais. E isso para o fornecedor é excelente, né? É saber se a empresa tem capacidade de contratá-lo durante muito tempo, não durante o curto prazo. Então, o curto prazo aqui está errado. Se fosse longo prazo, estaria mais correta essa questão, essa alternativa aqui. Mas curto prazo, matou ela. Letra C. Conhecer o capital circulante líquido da empresa. Então, o capital circulante líquido, a gente ainda não viu nessa aula, mas ele quer dizer a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante, tá? É o que a empresa dispõe de capital ali, de dinheiro, para liquidar as suas obrigações também de curto prazo. Então, a gente tem a mesma situação da alternativa B, né? Curto prazo e o fornecedor não combinam, tá? Então, capital circulante líquido é a disponibilidade de liquidação de obrigações no curto prazo. Então, também está errada essa alternativa. E a alternativa D, conhecer a capacidade de pagamento dos seus clientes. Correto, tá? O fornecedor, quando ele avalia a demonstração contábil de determinada empresa, ele está querendo saber se essa empresa tem a capacidade de pagar os seus clientes, se ela tem liquidez, tá? Se ela não vai gerar inadimplência para ele. Então, essa é a nossa alternativa correta, alternativa D, tá? Então, aqui você vê aquele ponto que a gente tratou anteriormente, sobre o público, né? A demonstração contábil, ela está ali para todo mundo, qualquer um pode analisar, só que cada um vai analisar de acordo com o seu objetivo, né? O governo com o seu objetivo, o fornecedor com o seu objetivo, investidor com o seu objetivo. Então, apesar dela não ser gerada para um público específico,
cada tipo de público vai ter um objetivo diferente, tá? E isso que é interessante no mercado e na economia como um todo, tá? Então, pessoal, hoje a gente tratou desse ponto inicial da nossa matéria, né? Os aspectos introdutórios de análise das demonstrações contábeis. Nas próximas aulas a gente já vai dar início aos tipos de análise, né? A gente vai tratar ali cada tópico daquele que eu trouxe para vocês de forma objetiva e clara, para vocês entenderem, e espero vocês aí nas próximas aulas. Um abraço.